Nos últimos anos, a Inglaterra tem enfrentado desafios econômicos e sociais que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que possui uma população de mais de 56 milhões de pessoas, costumava representar a prosperidade e a qualidade de vida, mas hoje está enfrentando sérios problemas econômicos. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Inglaterra está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise migratória e a perda da competitividade estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que, de fato, a Inglaterra chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieck Zikoneski e você está no Econotalks. A Inglaterra está em crise. Depois da invasão de milhares de imigrantes islâmicos na Inglaterra, promovida e financiada pelos globalistas da ONU, o país está afundando em uma crise nacional, social, cultural e financeira sem precedentes. Os globalistas querem o caos, a destruição e a convulsão social. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou 25% desde 2020, com o desemprego subindo para 6,3% em 2023. As tensões culturais têm se intensificado com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 30% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade inglesa, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, o país vive uma crise de imigração, com imigrantes muçulmanos espalhando violência e caos pelo país. Milhares de muçulmanos estão entrando no país sem controle, tirando empregos das pessoas e trazendo violência. A crise migratória tem exacerbado a tensão social, com o governo enfrentando dificuldades para implementar políticas eficazes de integração e controle fronteiriço. O aumento da criminalidade em áreas com alta concentração de imigrantes tem alarmado a população e intensificado o debate público sobre a imigração e segurança. Birmingham, a segunda cidade mais populosa do Reino Unido, se declarou efetivamente falida. Com uma população de cerca de 1,1 milhões de habitantes, Birmingham enfrenta um déficit orçamentário de 760 milhões de libras. Resultado em cortes drásticos nos serviços públicos e demissões em massa de funcionários municipais. Especialistas avisam que outras cidades em todo o país estão agora a viver de mãos a abanar e completamente dependentes do Estado. A falência de Birmingham é um sintoma alarmante de uma crise mais ampla que afeta várias cidades britânicas, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças municipais na Inglaterra, com muitas cidades importantes enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A crise econômica também está abalando Londres, a capital, que vive uma situação delicada. A cidade enfrenta um déficit orçamentário de 1,1 bilhões de libras e os custos de vida elevados estão pressionando os moradores. O preço médio do aluguel em Londres aumentou 15% no último ano, atingindo 2.300 libras por mês, enquanto a inflação fez com que o custo dos alimentos e dos transportes subisse drasticamente. A taxa de desemprego na capital chegou a 7%, com setores-chave, como o comércio e a hospitalidade, sofrendo cortes profundos. Além disso, os investimentos em infraestrutura e serviços públicos foram reduzidos, afetando a qualidade de vida dos londrinos. Esta crise está se espalhando rapidamente, colocando em risco a estabilidade econômica e social de uma das cidades mais influentes do mundo. A Inglaterra está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de 6 décadas. Com uma inflação anual de 9,1%, os preços disparam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco da Inglaterra alertou
que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 6,3%, está projetada para quase dobrar, atingindo 11% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando na pior nível de qualidade de vida em mais de 60 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para pagar as contas básicas, com o preço médio da energia subindo 40% e os custos dos alimentos aumentando em 15% apenas no último ano. A combinação da inflação alta, o desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia inglesa, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando a Inglaterra em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2022 e 2023, mais de 400 mil pessoas deixaram o país, uma migração em massa não vista desde a década de 1940. A Inglaterra, antes considerada uma potência econômica, agora é vista por muitos como a periferia da Europa, incapaz de oferecer a prosperidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a emigração aumentou em 30% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como a Alemanha, a França e Canadá, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. A Inglaterra, que antes era um símbolo de inovação e qualidade, agora se debate em meio a uma crise. A explosão de problemas econômicos e sociais que assola suas comunidades. As ruas antes vibrantes estão enfrentando novos desafios, com desigualdade crescente e uma qualidade de vida em declínio. A situação da Inglaterra não mostra sinais de melhora a curto prazo, e o futuro depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de forma eficaz. Se as autoridades não agirem, a crise corre o risco de se aprofundar, levando a mais sofrimento e instabilidade. Embora a Inglaterra possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste. A crise migratória implantada pelos globalistas está falindo e aterrorizando o país. E a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação da Inglaterra não é nada simples e o futuro é totalmente incerto. A Inglaterra está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia da Inglaterra tem salvação? Deixe seu comentário, a sua participação abaixo e considere se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, eu, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.